Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, trecho 4. Fevereiro de 1912. O título é Oferta de uma Vítima. É um trecho bem pequenininho, tem só dois parágrafos. Continuando meu estado habitual, o meu adorável Jesus fazia-se ver crucificado e com uma alma junto a ele, a qual se oferecia vítima a Jesus. E Jesus disse-lhe: Minha filha, aceito-te como vítima da dor. Tudo o que podes sofrer, sofrerás como se estivesse comigo na cruz, e com teus sofrimentos me consolarás. Muitas vezes te escapa isso de consolar-me em teus sofrimentos. Deves saber que eu fui vítima e hóstia pacífica. Assim também tu. Não te quero vítima oprimida, mas pacífica e alegre. Serás como um cordeirinho dócil, e o teu balir, isto é, as tuas orações, os teus sofrimentos, as tuas obras, serão para adoçar as minhas amargas chagas. Então, esse ensinamento de Jesus aqui para Luísa é para todos nós, né? Porque no livro do céu, ele sempre está repetindo a questão do sofrimento, que são as cruzes, né? Que a gente passa. Ele fala que é como se ela estivesse com ele na cruz. Tudo que ela puder sofrer, se ela se ofereceu como vítima, né? Aqui, no caso, é a Luísa, essa alma que ela estava vendo, era ela mesma. Mas a nossa diferença de Luísa é que a Luísa, ela sofreu realmente a crucificação, né, as dores da crucificação real, né, como se ela tivesse realmente sido pregada na cruz. Nós não iremos sofrer essas, a não ser que Jesus venha como veio a Luísa e diga que ele quer que a gente sofra a crucificação. A gente vai sofrer os nossos sofrimentos da nossa vida terrena, né? Os sofrimentos causados pelas pessoas, como ele disse no fim dos tempos, né? Que os nossos vizinhos serão os nossos opressores, né? As pessoas, né? Então, ele permite que a gente sofra, né? E o que ele quer de nós é essa resignação ao sofrer. Só que o que eu achei interessante ele falar aqui, que é o que a gente tem que lembrar, é de consolar ele nos nossos sofrimentos. Porque muitas vezes a gente passa por uma situação sofrida
E a gente acaba tendo a tendência de, por mais que esteja resignado, por mais que esteja entendendo o paraquê daquele sofrimento, a gente não lembra de consolar Jesus, como ele mesmo fala, muitas vezes te escapa isso, ou seja, muitas vezes você não lembra que o sofrimento foi permitido por mim. Então você tem que me glorificar no seu sofrimento, isso é consolo para mim. O que é consolar Jesus no sofrimento? É dar glória a Ele. Obrigado, Senhor, por ter me permitido passar por isso, que eu sei que é para o meu crescimento, que é que serve, né? O Senhor tira isso também para o meu crescimento, mas é o Senhor permitindo, é o Senhor que sabe o motivo. Eu não quero me debater, eu não quero questionar o que eu estou passando, né? Isso é consolar Jesus no nosso sofrimento, dar glória a Ele, né? Ainda agradecer e ficar alegre. Como a Aline falou esses dias, você está passando por uma situação, você está carregando uma cruz ali, você deixa ela um pouco de lado, não dá tanta atenção à cruz, no sentido de dar atenção, que eu digo assim, não ficar ali debruçada sobre aquela cruz, né, paralisada por causa do peso daquele sofrimento que você está carregando. Ao contrário, né, dê glória a Deus, faça algo no meio do sofrimento que seja para a glória de Deus. E o fato de você passar pacífica e alegre, como ele fala, como um cordeirinho dócil, rezando e agradecendo a Deus por tudo que você está passando, porque por mais que você esteja sofrendo, tudo é bênção. Você está viva, você está bem, você tem seus filhos, tem sua família. Cada um tem a sua situação que é necessário agradecer a Deus, né? Então, tem gente sofrendo mais do que a gente sempre tem que pensar isso. Tem gente passando por situações piores do que as nossas, né? Tem sempre algo que você pode elevar o seu pensamento positivo, né, daquela situação. Não estou dizendo que é fácil, porque muitas situações são muito difíceis, mas eu estou aprendendo, eu vou dar o meu testemunho pessoal, eu estou aprendendo a buscar a Deus no meio do sofrimento, na hora daquela dor que você sente por uma atitude de uma pessoa que te magoou, por uma situação que você fica pensando que é você, que muitas vezes vem um pensamento de que é você que tem que resolver, né, no seu humano, e na verdade você tem as suas atitudes até certo ponto, né, e que dependendo da situação você não consegue mover o coração das pessoas, né, você faz a sua parte e entrega nas mãos de Deus e passa por aquilo, né, e passa por aquele sofrimento que você está passando, mas o que eu estou aprendendo é entregar a Deus o meu sofrimento dessa forma que Ele está pedindo aqui, né? Consolar Ele, ofertar aquele sofrimento que você está passando e falar para Deus: eu entendo, Senhor, eu aceito o que eu estou passando, eu mereço tudo o que o Senhor quiser que eu passe, né? É uma forma de você consolar a Deus nos sofrimentos, porque a tendência do ser humano é sempre reclamar, é sempre murmurar, esbravejar, falar que não merece, questionar o porquê daquilo. É a tendência natural. Só que a gente tem que ir podando essa tendência natural e buscar fortaleza em Deus. Eu estou ainda terminando de ver o estudo 55, parte 4, mas nele, no segundo trecho, ele fala que a força que a gente vai ter vem dele. Ele nos fortalece. Ele vê o nosso ato ali, entregue aquele sofrimento, né? E entregue no sentido assim, pacífico, né? A gente está pacífico ali, sofrendo aquilo, entendendo que é Deus permitindo, e Ele vem e nos fortalece. Ele nos abraça como um filho, né? Nos aperta ao peito dele e nos consola também.
A gente dá o consolo para ele no sentido de estar aceitando aquilo ali, estar passando por aquilo. E porque você tentar resolver o problema também é uma cruz, né? Não significa que você vai estar deixando coisas erradas acontecer, né? No seu casamento ou com seus filhos. O fato de você ter que enfrentar o problema e tomar certas atitudes também é uma cruz, né? Tem várias formas de você enfrentar a sua cruz, né? De você carregar a sua cruz. Então, não significa que você vai ter que ficar lá parada e aceitando, no sentido de que você vai deixar as coisas erradas, o pecado acontecer dentro da sua casa. Não. Só o fato de você ter que enfrentar esse problema é uma cruz, né? O trecho é bem pequeno, mas dá pra gente meditar bastante sobre essa questão da cruz, né? De se carregar a cruz. E eu achei interessante no vídeo que a Aline falou sobre esse, acho que foi no fim dos tempos, não lembro mais, que ela fala que quando ela está carregando uma cruz, que ela está passando por uma situação de sofrimento, ela deixa a cruz dela de lado, né? Como ela mesma diz, Jesus, vou deixar a minha cruz aqui de lado um pouquinho, escorada aqui, e vou fazer um vídeo para o Senhor. Então é uma forma da gente consolar Jesus, né? Nos sofrimentos, que ele vê que a gente não se deixou dominar por aquele sentimento de desespero que pode vir, né? A gente rejeitou esse sentimento de desespero, pode até ter chorado em determinado momento ali, mas não ficou se debruçando em cima daquele sofrimento ali, de uma forma paralisante, né? Você pode até realmente aproveitar aquele momento de sofrimento para, na verdade, deixar ele de lado um pouco, né? Ter essa consciência de que você não precisa ficar ali se lamentando, né? Ou parada, pensando e preocupada. Você pode aproveitar aquele momento ali que você está refletindo e eu vou pesquisar então sobre a cruz, eu vou pesquisar no livro do céu sobre o sofrimento e vou fazer um vídeo. Vou fazer uma série só sobre isso, sobre esse assunto que eu estou passando, para falar com as outras pessoas também, né? Então, o Jesus vai inspirando a gente, né? E ouvir as aulas e fazer as nossas partilhas, por mais que às vezes a gente não tenha o tempo que a gente queria ter, é necessário, né? Para a gente ir adquirindo, né? Esse conhecimento sobre o que Deus quer e espera de nós. Porque é aos poucos que ele vai revelando. O livro do céu tem 36 volumes, né? Ele está sempre recorrendo aos mesmos pontos e a cada momento ele vai ele vai abrindo uma portinha nova, né? Um conhecimento novo. É isso. Amém, Fiat.